E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de falar sobre respiração anaeróbia e fermentação. Vem comigo! Pessoal, na aula anterior nós vimos que para produzir energia, nosso organismo realiza um tipo de processo bioquímico chamado de respiração celular. Nós focamos na respiração aeróbia, aquela que usa oxigênio. Dividimos essa respiração aeróbia em três partes. Uma parte chamada de glicólise, quando eu quebro a molécula de glicose, quando eu gero 2 piruvatos e formo aí como saldo final 2 ATPs e 2 NADs. Essa glicose quebrada, esses piruvatos quebrados, eles vão passar por um processo de descarboxilação, eles vão formar outras moléculas e eles vão passar para o ciclo de Krebs, No ciclo de Krebs vai ocorrer mais produção de energia, mais produção de NAD e também produção de FAD, ou seja, eu estou acumulando energias e eu estou acumulando, aceptores aí de hidrogênio que vão participar do processo de cadeia respiratória, Essa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons vai haver a produção de muita energia. A gente vê que esse processo ele é altamente energético, Chegando a um saldo final, somando as 3 etapas, de 36 a 38 ATPs. A gente vê que na cadeia respiratória, ou conhecida como fosforilação oxidativa, a gente teve como aceptor do hidrogênio o oxigênio. Então foram formadas moléculas de água, E nesse processo ocorre muita produção de energia. Então, a respiração anaeróbia não tem oxigênio. Então, eu não tenho o processo onde o oxigênio vai se juntar ao hidrogênio e formar moléculas de água. Eu vou ter como aceptor final do hidrogênio o nitrogênio ou enxofre. Ela também acontece em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Só que lá na cadeia respiratória, ao invés do hidrogênio se unir ao oxigênio formando moléculas de água, esse hidrogênio vai se juntar em enxofre ou nitrogênio. Esse processo de respiração anaeróbia acontece muito em bactérias que vivem em locais onde não há oxigênio, ou se tiver, a quantidade é muito pouca, então o ar é muito rarefeito. E é interessante que bactérias não possuem mitocôndria. Então, onde que vai acontecer o processo de ciclo de Krebs e cadeia respiratória? Vai acontecer em dobras da membrana plasmática chamada de mesossomo. A fermentação, gente, não é um processo de respiração celular. A fermentação, ela é uma alternativa para a produção de ATP. Por que ela não é um processo energético? Porque a gente vai ver que a fermentação, ela só vai fazer uso de um produto da glicólise para que essa glicólise possa continuar acontecendo. Ou seja, quando eu faço glicólise, eu produzo ATP e eu produzo NADH. Alguns seres vivos não continuam o processo fazendo ciclo de Krebs, fazendo cadeia respiratória. Então ele pega esse ATP feito na glicólise e ele consome. Só que ele não tem o que fazer com o hidrogênio do NAD. Então é preciso dar um destino para esse hidrogênio do NAD, porque eu preciso desocupar o NAD para ele voltar e fazer outras glicólises e produzir mais energia para que esse organismo possa então utilizar. Então a gente vai perceber que na fermentação o saldo energético é sempre 2 ATP. É sempre 2 ATP por quê? Porque é sempre a energia que foi produzida na glicólise. Tá, professora, então para que aconteceu a fermentação? Para usar o hidrogênio que estava grudado no NAD. Então eu quero que você dê uma olhadinha aqui no quadro. Vamos lá. Então olha só, fermentação. Fermentação é uma alternativa para a produção de ATP. A fermentação acontece sem o uso de oxigênio e acontece em seres vivos que produzem energia a partir da glicólise.
Tá bom, a glicólise produz os 2 ATPs, tá bom, ele consome aqueles 2 ATPs. O que é a glicólise? A glicólise é a quebra da glicose que acontece no citosol da célula e que dá origem a 2 piruvatos, né? Só que além de dar origem a 2 piruvatos, né, que são duas moléculas onde eu tenho 3 carbonos cada uma, né, eu vou também ter um saldo final de 2 ATPs. A gente forma 4, mas acaba consumindo 2, então como saldo final a gente tem 2 ATPs e a gente tem 2 NADH. Beleza, esse ATP aqui, feito, vai ser consumido. O problema, gente, é o que fazer com esse hidrogênio aqui. E eu preciso desocupar o NAD para ele poder fazer outras glicólise, tá? Então, a função principal da fermentação é desocupar o NAD para que ele possa participar novamente de um processo de glicólise. Então, a gente vai ter fermentação de 2 tipos, gente. A fermentação alcoólica e a fermentação lática. Qual a diferença das duas? A diferença entre as duas é qual é o organismo que faz parte desse processo bioquímico e que produto final que é gerado dessa reação química. A fermentação alcoólica acontece principalmente por leveduras, que é um tipo de fungo. Tem uma espécie bem conhecida aí que se chama Saccharomyces cerevisiae, que ela consegue fermentar vegetais como batata, banana, cana-de-açúcar. O vegetal, ele é um alimento rico em glicose, né? Então, a partir da quebra desse amido, né, e de obter essa glicose ela vai ser quebrada no processo de glicólise, né? Então, essas leveduras, ao quebrar a glicose, elas geram o ATP, elas consomem esse ATP. E aí, elas precisam usar esse hidrogênio do NAD. Esse hidrogênio do NAD, elas vão associar as moléculas de piruvato e elas vão formar como produto final C2H5OH, que é uma molécula que eu conheço como etanol, que é um álcool, né? E ainda vão gerar gás carbônico. O processo de fermentação alcoólica é utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas e também utilizado na panificação. Toda bebida alcoólica, ela é fermentada. Ela pode até depois ser destilada, mas toda ela é fermentada, porque o álcool produzido na bebida alcoólica, ele acontece por fermentação. Quem faz essa fermentação são micro-organismos conhecidos como levedura, né? Que a partir do processo de glicólise, eles pegam aquela molécula de piruvato, associam ao hidrogênio presente no NAD, formando etanol e formando gás carbônico. Por que, professora, que também é utilizado no processo de panificação? Como a gente tem produção de gás carbônico, né? O processo de fermentação alcoólica é utilizado para o crescimento do pão. O pão cresce porque a partir da fermentação alcoólica que está acontecendo ali naquele pão, vão criando-se bolhas de gás carbônico e essas bolhas vão fazendo o pão crescer. A gente não, mas não produz álcool também? Produz álcool também, só que quando vai assar o pão, o álcool acaba evaporando e fica mesmo ali somente, né, o pão crescido e tudo certo. E a gente tem ainda a fermentação lática. A fermentação lática, ela acontece principalmente por lactobacilos, né, por bactérias, que no produto final ela vai ter a produção de um ácido lático, que é essa molécula aqui, C2H4OHCOOH. Essa molécula orgânica aqui é conhecida como ácido lático. E esse ácido lático, ele é muito utilizado para fazer queijos, coalhas, iogurte, né? Então aquele gosto azedinho que tem no iogurte ou que tem no queijo, né? Ele é o gosto desse ácido lático, né? Que ele é produto final de um processo fermentativo feito por bactérias, né? Que associou o piruvato, que era produto final da glicólise, ao hidrogênio presente no NAD para formar esse ácido lático. A fermentação lática, ela também é realizada pelas nossas musculaturas. Quando a gente não tem oxigênio suficiente para suprir as necessidades do nosso músculo, ou seja, eu estou numa atividade física intensa, os meus músculos estão super trabalhando e faltou oxigênio para ele poder produzir energia. Tá faltando, a quantidade de oxigênio que chega até as minhas células musculares não é suficiente para ele produzir ATP. Então ele acaba fazendo glicólise e consumindo o ATP da glicólise, né?
Mas aí o que ele acaba fazendo com o resto? Ele acaba pegando o hidrogênio do NAD, associando ao piruvato e formando aí o ácido lático. O ácido lático presente nas nossas células, ele sofre ionização e o acúmulo de H+, nesse meio celular, diminui o pH. Isso faz com que diminua a atividade celular e causa fadiga, causa cãibra, né? Então a dor muscular, né, que é proveniente de uma atividade física intensa, nada mais é do que a liberação de ácido lático pelo processo de fermentação lática. Ou seja, faltou oxigênio, a gente teve que partir para uma alternativa, uma segunda alternativa de produção de energia, que foi a fermentação. Ou seja, fazer a glicólise e já aproveitar o ATP da glicólise. E aí usar os produtos ali da glicólise, associar eles formando então ácido lático. Uma coisa bem interessante da fermentação alcoólica é que, a partir do momento que é feita a fermentação alcoólica e que forma-se o etanol, se esse etanol entrar em contato com oxigênio, né, e se nesse processo haver outros micro-organismos como acetobacter e glucobacter, esse etanol aqui, ele é transformado em ácido acético, e ácido acético é o que a gente conhece como vinagre. Por isso que a gente sempre fala, né, que o vinho, ele pode se tornar um vinagre, né? Porque o vinho, ele é uma bebida alcoólica que é resultado de um processo de fermentação alcoólica. Se esse vinho entrar em contato com oxigênio e com bactérias do gênero Acetobacter ou Glucobacter, ele realmente vai ser convertido, esse etanol vai ser convertido em ácido acético que está presente no vinagre. E é isso, galera! Vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudos sobre respiração celular anaeróbia e fermentação, dois processos bioquímicos ligados à produção de energia nos seres vivos. A respiração celular anaeróbia é um processo onde não há utilização de oxigênio. Esse processo é realizado por algumas bactérias que vivem em locais onde é desprovido desse gás ou há muito pouco. Ocorre nas dobras da membrana plasmática em regiões chamadas de mesossomo, porque essas estruturas não possuem mitocôndrias. Produz menos energia que a aeróbia e o aceptor final de hidrogênio é o nitrogênio ou o enxofre. O processo de fermentação caracteriza-se por ser uma alternativa para a produção de energia, onde não há necessidade do uso de oxigênio. É um processo que devolve o NAD para o processo de glicólise. A fermentação é classificada em dois tipos, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Na fermentação alcoólica, a quebra da glicose gera 2 etanols mais gás carbônico. E esse processo ocorre em alguns fungos, como a levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, que atua na fermentação de alguns vegetais como a batata, cana-de-açúcar, banana e uva. Esse processo de fermentação alcoólica é usado na fabricação de bebidas e panificação. É interessante lembrar que o álcool, quando entra em contato com gás oxigênio, é oxidado, gerando ácido acético, o vinagre. O processo de fermentação lática é realizada por lactobacilos e alguns fungos, onde a molécula de glicose vai dar origem a 2 ácidos láticos, mais os ATPs gerados na glicólise. É usado na produção de iogurtes, coalhas e queijos. Esse processo de fermentação lática também pode ser realizado pelas nossas células musculares, quando o fornecimento de gás oxigênio não é suficiente no músculo. Nesse caso, o ácido lático ele vai sofrer uma ionização e o acúmulo de cátions de hidrogênio reduz o pH, diminuindo a atividade celular, causando fadiga e cãibras. Finalizando o seu esquemão, não esqueça de dar aquele print. Essa aula tá tranquila, né? Perto de todos os processos bioenergéticos que passamos até então, essa aula tá bem de boas, né? Ó, um beijo no coração e até a próxima aula!